Ok, já está gravando. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa aula de cabeamento estruturado, né? Dessa segunda-feira, 1º de fevereiro. Deixa eu fazer uns avisos aqui rápido aqui da nossa página do NEAD. Para os colegas, tá, pessoal, que perdeu alguma atividade, eu estendi todos os prazos das atividades, tá? Elas podem ser feitas até o dia 7 de fevereiro, tá? Então, se alguém perdeu aqui alguma lista de exercício, tá faltando eu colocar, pessoal, as reposições da simulação, tá? Vou colocar todas hoje mesmo, tá? Para vocês já irem fazendo, tá? Onde tiver aqui simulação, eu vou colocar uma atividade de reposição, para quem não conseguiu fazer a simulação, tá? Não ficar sem nota, ok? Só isso mesmo, tá? Vamos à nossa aula de hoje, sem mais delongas. Nossa aula de hoje, pessoal, vai ser sobre decibel, dB e dBm, tá? São medidas, tá? São unidades utilizadas, tá? Na área de telecomunicações, tá? O decibel, ele compara duas grandezas, saída com entrada, tá? E com essa comparação você pode verificar se houve perda ou ganho em um sinal, tá? Ao percorrer um determinado meio, ou passar por um amplificador, no caso vai ter ganho. Um sinal que passou por uma fibra ótica ou por um cabo TP, ele vai ter perda. Então, decibel, ele é uma unidade que você pode verificar essa perda, tá? E o dBm, tá? É outra unidade, só que ela não é comparativa entre entrada e saída. É uma unidade que você usa em referência a 1 mW, tá? E ele é a unidade utilizada para potência, para você, tá? Medir, tá? A potência de um sinal, ok? Então vamos dar sequência. Qualquer dúvida, tá, pessoal? É só perguntar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Rafael, como tu tá sem microfone, eu não vou ver você perguntar não, tá? Mas a cada 10 minutos eu dou uma olhadinha aqui no chat para ver se você fez alguma pergunta, tá ok? Então, vamos lá. Decibel. Definição. O decibel é uma unidade que indica a proporção de uma quantidade física, pode ser energia ou intensidade, em relação ao nível de referência, tá? Ou seja, o decibel sempre é uma comparação entre entrada, potência de sinal de entrada com potência de sinal de saída. Deixa eu ativar aqui minha caneta. O dB, né, que é a unidade de decibel, representa uma variação, diferença ou razão entre duas grandezas, tá? Ou seja, toda vez que você ouvir o termo dB, você está comparando duas grandezas. No caso, você está comparando, tá, potência de sinal de entrada com sinal de saída. Exemplos de grandezas, né, que você pode utilizar para fazer essa comparação, tá? Essa razão, né? Você pode utilizar potência, né, que é medida em watts, energia medida em joules, né? A gente vai usar mais potência, tá? Em comunicações, expressa a diferença entre potência de entrada, tá, e potência de saída de um sistema, ok? Exemplo de sistema pode ser a diferença entre a potência de entrada que entra no cabo TP e sai na outra extremidade. Da mesma forma, a potência que entra numa fibra ótica em uma extremidade e sai na outra extremidade, ok? Sistema de transmissão, né, para você medir a potência de um rádio, tá? A potência de saída do rádio é tanto, tá? Quando chega na antena, perde um pouco de potência, porque passa pelo cabo coaxial. A transmissão na antena é tantos dB, tá? Quando chega no equipamento, tá? Ela perdeu potência, tá? Então, essa perda entre transmissor e receptor, tá? A gente mede em dB, tá? Sempre a comparação. Amplificador de sinal, por exemplo, vai ter um ganho, né? A potência de entrada, tá, vai ser menor do que a de saída, porque ele vai amplificar o sinal. A gente vai ver já já. Ó, a equação do decibel é essa daqui, tá, pessoal? Tranquilo, tá? É uma equação até razoavelmente não muito complexa, tá? O único fator aqui que pode gerar algum medo é o log, tá? Mas logaritmo, tá, pessoal? Pensa com o logaritmo como uma equação exponencial, tá? É uma equação exponencial, tá? O logaritmo ele usa
ele usa o expoente, tá, para fazer o seu cálculo, tá? Eu não vou entrar em detalhes, tá, pessoal, de logaritmo, expoente, tá, porque para não fugir muito do nosso escopo, tá? Mas a gente vai ver aqui operações bem básicas sobre logaritmo, tá, pessoal? Então, eu não vou entrar em detalhes não, tá? A gente só precisa saber que para calcular o dBm, eu faço 10 vezes o logaritmo da base 10, tá? Logaritmo da base 10 da potência de saída sobre a potência de entrada. Sempre potência de saída sobre potência de entrada. Entendendo o decibel, tá? Então vamos fazer a seguinte analogia. José pesa 50% do peso de Paulo. O que é que isso significa? Que José tem a metade do peso de Paulo. Perfeito. Ou então, que Paulo tem o dobro do peso de José. Perfeito, né, pessoal? Isso aí, tranquilo, né? Podemos comparar os pesos de José e Paulo sem saber quanto cada um pesa. Veja que interessante, eu não sei quanto José pesa, nem sei quanto Paulo pesa. Eu só sei que José pesa metade do peso de Paulo, ou seja, José é bem magrinho e Paulo é mais forte, tá? Ou também, que quer dizer a mesma coisa, Paulo tem o dobro do peso de José, tá? O decibel faz essa mesma comparação. Ok, pessoal? O decibel faz essa mesma comparação. Exemplo. Ao verificarmos que um sinal de saída é 3 dB, tá? Menor que o sinal de entrada, ou seja, entrou um sinal, tá? Entrou um sinal e na saída, tá? Ele é 3 dB menor, tá? Que a entrada, ou seja, o sinal da entrada é 3 dB menor que o sinal de saída é 3 dB menor que a entrada, ou seja, houve uma perda, tá? Ou seja, o sinal de entrada entrou um valor e na saída ele perdeu 3 dB. O que é que esse 3 dB significa? Significa que a potência de saída é a metade da potência de entrada. Já adiantando, uma perda de 3 dB significa, tá, que a potência de saída perdeu metade da força, da energia na entrada. Gravem esse valor, 3 dB. Qualquer sinal que perdeu 3 dB, ele perdeu metade da sua potência. Ele ficou metade mais fraco, ok, pessoal? 3 dB, ó, recapitulando. Um sinal numa fibra ótica, tá? Se você ouvir falar a seguinte afirmação: olha, na saída aqui, na extremidade B da fibra ótica, houve uma perda de 3 dB. O que é que isso significa? Significa que quando a luz foi transmitida na extremidade A, ela chegou na extremidade B com a metade da potência, ok, pessoal? 3 dB é isso, tá? Da mesma forma aqui do peso, tá? Só que em vez de ser 50%, é 3 dB. O que você não entendeu, Rafael? Ou Matheus? Qual foi o slide, Matheus? Tá, ok, tá. É só avisando que sempre eu vou fazer isso, né? A cada 2 slides eu volto aqui para saber se você tem alguma dúvida, não é porque você está sem microfone, mas tá ok, tá tranquilo. Vamos dar sequência aqui. As vantagens do uso do decibel. Primeira vantagem: os cálculos realizados com decibel são mais simples, tá? Tem um pouquinho de complicação no começo para você achar o decibel, que você tem que usar o logaritmo. Mas você vai ver que não é tão complicado assim não. Uma vez você fazendo o decibel, cálculo entre 2 unidades de decibel são extremamente simples. Outra vantagem, né? Números muito grandes, quando representados em decibel, ficam menores. A gente vai ver também no slide mais na frente. Então a gente tem essas 2 vantagens aqui do decibel. Uso em comunicações, né? Perda. Quando é que você tem perda? Você tem uma perda quando o sinal de entrada é maior do que a saída, ou seja, o sinal de saída atenuou, ficou menor. Então isso é uma perda. Olha só, vamos ver aqui no switch. Você ligou no switch, tá, na extremidade A. Aqui pode ser um cabo TP, um cabo de pá trançado ou uma fibra ótica. Você mediu aqui na saída do switch a intensidade do sinal, ó. Intensidade do sinal, potência entrada. Na saída, ó, o que foi acontecer? Diminuiu, tá vendo? A seta aqui é maior e a seta aqui é menor.
Ou seja, diminuiu quando o sinal luminoso, no caso de uma fibra, ou o sinal elétrico, no caso do par trançado, chegou na extremidade A, ele perdeu força, tá? Isso é uma atenuação. O sinal de entrada é menor do que a saída. O dB, o decibel, ele vai dar, tá, a medida dessa perda, tá? Comparando potência de entrada com potência de saída, a gente vai saber quanto se perdeu em dB. Ó, o ganho, quando o sinal de entrada é menor que a saída, né? No caso aqui do amplificador, entra um sinal e esse sinal é amplificado, sai maior. No caso aqui foi ganho, né? Sinal de entrada, ó, também aqui esse aqui é menor do que sinal de saída, ok? Então agora vamos aos cálculos, tá, pessoal? Aos cálculos do decibel. Exemplo 1, uma perda, tá? O que é que nós temos? Ó, tá entrando o sinal com intensidade de 10 watts, tá saindo com 5 watts. De cara, o que é que a gente pode perceber? Que o sinal perdeu metade da sua intensidade, metade da sua força, tá? Vamos jogar isso em percentual? Ó, em percentual, como a gente já vê aqui, só de olhar, né? Nós temos potência de saída, né? Potência de saída é 5, ó, 5 dividido pela potência de entrada, 10. 5 dividido por 10 é 0,5. Convertendo 0,5 em porcentagem, ó, é 50%. É só multiplicar por 100, tá? Se você tiver o número, tá? Para saber a porcentagem, você multiplica por 100. 0,5 multiplicado por 100 dá 50%. Ou seja, o sinal perdeu 50% da sua intensidade, tá? Como a gente pode ver aqui de cara, né? Ó, aqui ele afirma o que a gente acabou de falar, né? Sinal perdeu metade da potência. Como é que a gente sabe que faz o cálculo em relação à porcentagem? Você pega o valor que a gente achou, 50%, e diminui de 100. 50 menos 100 é menos 50, ou seja, esse menos 50 indica que ele perdeu 50% da sua intensidade. Perder 50% da sua intensidade é ficar pela metade, tá? Cortar pela metade. Vamos ver agora esse mesmo cálculo em decibel. Aqui a nossa equação, tá? Vamos lá. Ó, e aqui de novo, né? Entra a mesma da anterior, entra 10 watts, sai 5 watts, houve uma perda. Então tá, ó, jogando aqui na nossa equação, tem só um detalhe, tá? Logaritmo na base 10, tá? A gente não precisa colocar o 10, tá? Já é convenção que quando não se indica a base é porque é base 10. Então isso aqui é a nossa fórmula, 10 vezes logaritmo na base 10, potência de saída sobre potência de entrada. Fica como? 10 vezes log potência de saída, saiu 5 watts, potência de entrada entrou 10 watts, tá? Ficou 10 vezes log de 5 sobre 10, tá? Isso aqui é a nossa equação para converter para decibel. Potência de entrada, que é 5, potência de saída, 10. Potência de saída é 5 e potência de entrada, 10, tá? Ó, potência de saída 10, Pin, potência de saída 5, Pout, tá? Entra 10, sai 5, tá? Entra 10, sai 5, sempre saída por entrada. Isso aqui, né, 5 por 10 dá 1 sobre 2, né, simplificando, né, 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 10 dá 2. Aí aqui a gente aplica uma propriedade, tá, pessoal? No logaritmo, divisão, tá, a gente pode escrever como uma subtração, tá? E consequentemente também uma multiplicação a gente escreve como uma soma, né? Mas aqui a gente vai usar só essa propriedade aqui. No logaritmo, tá? Quando você tem uma divisão, você pode escrever da seguinte forma, ó, repete, 10 vezes logaritmo 1 menos o denominador, log de 1 menos log de 2, tá, ok? Isso aqui é uma propriedade do logaritmo. Então fica assim, ó, 10 vezes log de 1 menos log de 2. Aí então aqui fica, ó, log de 10 na base 1 é 0, tá? Sempre que o logaritmo aqui for 1, não importa a base, vai ser sempre 0. E log de 2, tá? Jogando na calculadora, é 0,301. Ok? Log de 2 na base 10 é 0,301. O que dá, tá? É 0 menos 0,301, dá menos 0,301 vezes 10, né? Dividido com a casa, dá menos 3 dB. Aproximado, tá? E cortou aqui essas casas decimais e aproximou para menos 3 dB. Ou seja, uma perca de metade da intensidade do sinal é uma perca de 3 dB, tá, pessoal? Memorize esse número, tá? Vocês nem precisam memorizar essa conta aqui não, tá? Isso aqui é só para a gente saber como nós chegamos em 3 dB. Memorize o seguinte:
perda de 3 dB significa que o sinal perdeu metade da sua intensidade. Ó, tá vendo? De 10 passou para 5. Pronto, pessoal, não tem erro. Um sinal perdeu 3 dB e ele perdeu metade da sua intensidade. Tá? Vamos mais um exemplo aqui. Mais um exemplo de perda. Ó. Entrou 10 watts, saiu 1 watt. De cara aqui, perdeu 10, o sinal ficou 10 vezes menor. Ok? Vamos ver aqui em percentual, como é que se faz, ó. Potência de saída, quanto é que é a potência de saída? 1. Potência de entrada, 10. 1 dividido por 10 é 0,1. Multiplicando por 100, para saber a porcentagem, é 10%. Ou seja, o sinal chegou apenas 10% do sinal de entrada. Isso significa que ele perdeu, houve 90% de perda, tá? Como é que a gente faz para saber a perda, né? Você pega o valor que você calculou, né? Potência de entrada, potência de saída, potência de entrada, 10, diminui de 100%, tá? Aí, ó, menos 90%. Ou seja, foi uma atenuação de 90%. Em decibel, como é que a gente faz? De novo aqui a nossa equação, tá? Entrou 10 watts, saiu 1 watt. De novo, ó, 10 log potência de saída sobre potência de entrada. Sempre saída sobre entrada. Saída, saiu 1, tá? E entrou 10, tá? Jogando aqui na equação, mesma coisa, ó. Tá dividindo, eu faço a subtração. Fica 10 log de 1 menos 10. Log de 1 é 0, log de 10 é 1. Ok, pessoal? Log de 10, tá? Log de 10 na base 10 é 1, tá? Então aqui fica, ó, 0 menos 1, isso aqui dá menos 1, multiplicado por 10 dá menos 10 dB. Ou seja, uma redução, tá? Uma redução de 90%, ou seja, quando o sinal fica 10 vezes menor na saída, é uma perda de 10 dB. Também memorize esse valor, tá, pessoal? Se você vir falar, olha, na fibra ótica ali, o sinal teve uma perda de 10 dB. O que é que isso significa? O sinal teve uma redução de 1 sobre 10, tá? Ficou 10 vezes menor. Ou seja, uma perda de 10 dB significa que o sinal ficou 10 vezes menor. E agora, né, vamos ver o caso de um ganho, tá? No caso do amplificador, entra 5 watts, sai 10, ou seja, o sinal foi amplificado. Em percentual, né, você tem saída, a saída é 10, a entrada é 5, dá 2. Multiplica por 100, para saber a porcentagem, ó, é 200%. 2 vezes 100, 200%. Tá? Para saber se houve ganho ou perda, você pega o valor que a gente achou, 200, diminui de 100. 200 menos 6, 100. Ou seja, teve 100% de ganho. Tá? Nesse sistema aqui houve 100% de ganho. Vamos para o dB. Tá? Mesma coisa, né? Nossa fórmula aqui, nossa equação. A gente tem potência de saída, saiu 10 e entrou 5. Tá? 10 dividido por 5 dá 2, então a gente tem log de 12. A gente sabe que log de 2 é 0,301. Multiplicado por 10 dá 3 dB, aproximadamente, tá, pessoal? Ou seja, falar que um sinal teve ganho de 3 dB significa dizer que esse sinal foi duplicada a sua intensidade, sua potência foi duplicada, tá ok, pessoal? Só que lembrando aqui, ó, perceba aqui, tá? Que não há uma simetria. Não há uma simetria. Deixa eu deixar aqui na... Perceba que não há uma simetria. Quando o sinal perdeu metade da intensidade, em porcentagem, ficou 50, correto? Quando o sinal ganhou o dobro da sua intensidade, foi 100%, tá? Perceba que no decibel há uma simetria. Perdeu a metade da potência, é menos 3 dB. Ganhou o dobro da potência, 3 dB, tá? Perceba que há essa simetria no dB. Exemplo 4, sistemas acoplados, tá? Então a gente tem aqui, ó, vamos supor que tem uma fibra ótica, aqui a gente tem um acoplador e a gente tem mais um trecho da fibra ótica. Nesse primeiro trecho da fibra ótica houve uma perda de 50 dB. A gente já sabe, perder metade do sinal é menos 3 dB.
E aqui, tá, houve uma perda de 90%. Mais uma vez o cálculo que a gente fez, perder 90%, tá, é perder 10 dB, tá? Ou seja, perder perder um décimo da potência, tá? É perder 10 dB. Então tá aqui, ó. Tá? Em porcentagem, nesse trecho aqui perdeu 50%, que é menos 3 dB. Nesse outro trecho aqui perdeu, o sinal perde 90% da sua intensidade, que é menos 10 dB. Vamos ver como é que faz esse cálculo em porcentagem, ó. Em porcentagem, o trecho 1 é 0,5, tá? Que a gente vai multiplicar a intensidade do sinal no trecho 1, e no trecho 2 a gente vai multiplicar por 0,9 para achar a perda, tá? O cálculo total é esse aqui, ó, 1 menos 0,5, multiplica a primeira perda com a segunda, tá? Diminui de 1, pronto, achamos, tá? Nesse trecho aqui de 50% de perda nesse trecho e mais 90% de perda nesse trecho, equivale a uma perda de 95%, ok? Ou seja, isso significa que apenas 5% do sinal chegou na saída. Se ele perdeu 95% da intensidade, só chegou 5%. Em decibel, ó, da mesma forma, tá? O mesmo trecho. Em decibel, como é que a gente faz? Simplesmente isso, ó, menos 3, menos 10. A gente soma tudo, mantendo o sinal. Como o sinal é negativo, fica menos 3, menos 10, menos 3 dB. Perceberam como é mais simples, tá? Fazer esse tipo de cálculo com o dB? Você olha e já monta já de cabeça, tá? O cálculo, tá? Entre dB, tá? Você apenas soma ou diminui, você já acha o valor total da atenuação nesse trecho, tá ok, pessoal? Então, muito mais prático você dizer que nesse trecho a atenuação foi de menos 13 dB, tá ok, pessoal? E é o termo que a gente usa, tá? Em comunicações, para saber perda ou ganho, tá, de um sistema, tá? Ou seja, perder 95% da intensidade do sinal, tá, é uma perda de 13 dB, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha, ó. Agora aqui vocês tentem depois fixar, né, essa tabela, ó. Como eu já falei, uma perda de 3 dB, né, esse menos aqui é perda, equivale a uma redução da metade da intensidade do valor. Uma perda de 10 dB é uma perda de 1/10 do valor, tá ok, pessoal? Dividir o sinal por 10, tá? Uma perda de menos 20 dB, você divide o sinal por 100, tá? Ele fica 100 vezes menor. E uma perda de 30 dB, o sinal fica 1000 vezes menor, você divide o sinal por 1000, tá? Ou seja, a cada 10 dB, tá? O sinal é dividido por 10, tá? Ele fica 10 vezes menor a cada 10 dB, e a cada 3 dB ele é reduzido pela metade, tá? Ou seja, uma perda de menos 3, de menos 6 dB, tá? O sinal fica 1/4, tá ok, pessoal? Deixa eu fazer aqui, ó, menos 6 dB, né, menos 3, é menos 3, né? Isso aqui significa, ó, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, tá? Ou seja, perder menos 6 dB significa que o sinal fica 1/4, tá? O sinal perde 1/4 de força. E aqui no ganho é a mesma coisa, tá? Um sinal que teve o ganho de 3 dB, ele ficou 2 vezes mais forte, tá? Ganhou 2 vezes, tá? A energia aumentou 2 vezes, a potência aumentou em 2 vezes. Um sinal ganhou 10 dB, ele ficou 10 vezes mais potente. Ganhou 20 dB, tá? Houve 20 dB de ganho, ficou 100 vezes mais potente. E vamos supor, um amplificador que tem ganho de 30 dB, ele amplifica o sinal em 1000 vezes. Perceba, tá, pessoal? Veja só, se for usar porcentagem, veja só como fica o nome ruim de ver, ó. Aqui, um ganho de 1000 dB é 99.900%. Tá, ok? Então não é muito amigável, tá? Você usar esse tipo de unidade, de porcentagem para indicar ganho. A gente usa dB, tá? Percebam, tá, pessoal? Um amplificador com ganho de 10 dB, o que é que ele faz? Tá? Ele amplifica o sinal em 10 vezes. Agora vamos para o dBm, ok, pessoal? O que é o dBm? dBm é uma medida de potência de sinal, tá? Vocês podem reparar, tá? Que ela é usada para medir intensidade de sinal wireless, tá? Intensidade de sinal de fibra ótica, de UTP, tá? Ela mede potência de um sinal, qualquer sinal, tá?
utilizado para medir potência de sinais de radiofrequência, cabo de par trançado, cabo coaxiais e fibras óticas, tá ok, pessoal? E é feita essa seguinte conversão: 0 dBm equivale a 1 mW, ok, pessoal? 0 dBm é 1 mW, tá? O valor em dBm ele reflete a diferença em dB da potência de um sinal em relação a 0 dB, ou seja, dBm não compara a potência de saída com potência de entrada. dBm compara, tá, a diferença da potência de um sinal com 0 dB, ou seja, com 1 mW. Ok, pessoal? Ele faz uma comparação da potência de sinal com 1 mW, que é 0 dB. Exemplo, ó, por exemplo, 3 dBm. Por exemplo, 3 dBm. A gente sabe que 3 dB, tá? Você multiplica o sinal por 2, tá? Se você tem aqui 1 mW, tá? 1 mW, tá? E é 0 dB. Se eu tenho 3 dB, eu multiplico por 2, porque 3 dB a gente sabe que é multiplicar o sinal por 2, tá? Então, 2 vezes 1, 2 mW. Ou seja, 3 dB acima de 0 dBm, tá? Isso aqui significa que esse sinal, tá, é 3 dB acima de 0 dBm, tá? Que em mW é multiplicar por 2, porque a gente sabe que 3 dB, tá? Aqui foi ganho, né? Ganho de 3 dB a gente multiplica por 2. Então, 2 vezes 1 mW dá 2 mW. E aqui a gente tem a nossa tabela, tá, pessoal? Bem parecida com a outra, tá? Perda de menos 3 dBm, tá? Você divide por 2, é a mesma coisa do dB. Dividir por 2 dá 0,5, tá? Porque é 1 dividido por 2, tá? Uma perda de menos 10 dBm, você divide o sinal por 10, tá? O sinal fica 10 vezes menor. 1 dividido por 10 dá 0,1. Mesma coisa. Perda de menos 20 dB, você divide o sinal por 100, tá? Fica 0,01 mW. E uma perda de 30 dB, você divide o sinal por 1000, tá? Fica 0,01 mW. E da mesma forma, tá? Um ganho de 3 dBm, você multiplica o sinal por 2, tá? Se é 1 mW, 0 dBm, a referência, fica 2 mW, tá? Se é 3 dBm, você multiplica por 2. Essa coluna aqui é a mesma do dB, tá, pessoal? A única diferença é que agora não é potência de entrada por saída, é sempre comparação com 1 mW. Um ganho de 20 dB, tá? Equivale a multiplicar por 100, tá? Então você tem 20 dB. Não tem como errar, tá, pessoal? 10, tá? Esse número aqui significa a quantidade de zeros que tem, ó. 10, tá? 10 tem um zero, 20 tem 2 zeros, por 100, 3 tem 3 zeros, por 100, multiplicar por 1000. Da mesma forma aqui, ó. Menos 3 dB dividir por 1000, porque tem 3 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Só um macetezinho para você saber. Ou seja, um amplificador, tá, que tem ganho de 20 dBm, o que é que ele faz? Ele multiplica o sinal por 100. Ok, pessoal? Isso aqui vocês têm que ter em mente, tá? Vamos supor, um canal de fibra ótica, tá? Que tem uma perda, um sinal de fibra ótica, tá? Que mediu 10 dBm, tá? Que mediu 10 dBm, ou seja, ele equivale a 0,1 mW, tá, pessoal? dBm é intensidade de sinal, não confunda com dB não. dB que você compara a entrada por saída, tá? dBm é potência de sinal, tá? Quando vocês verem dBm, tá? Você está medindo a intensidade do sinal, comparando com mW, tá? Com 1 mW. Vamos aqui ao exemplo 1, ó. Olha aqui. Entrou 10 mW, saiu 1 mW, tá? Ou seja, perdeu aqui 10, foi dividido por 10, tá? Ficou 10 vezes menor, tá? Ou seja, 10 dBm, a gente viu que 10 dBm é 10 mW, né? 10 dBm, tá? Na entrada, na saída foi 0 dBm, porque 0 dBm é 1 mW, tá? Em porcentagem, a gente faria 10 menos 1, tá? 9 mW, né? A perda total, tá? Que convertendo em porcentagem seria 0,1, né? Potência de, ele fez aqui potência de saída, né? Com potência de entrada 1 sobre 10, 0,1, que é 10%, fica perda de 10%. Em dBm, simplesmente você pega
entrada, quanto é que é? Aliás, você pega a saída, 0, diminui da entrada, menos 10. 0 menos 10, menos 10 dBm, tá? Ou seja, é só você fazer a soma, tá? Pega saída menos a entrada. Assim, pessoal, detalhe. Quando você soma, quando você diminui, pega a diferença, a subtração de dBm, o resultado é dB, tá? Por isso aqui é dB, tá? Ou seja, ele somou a intensidade do sinal da saída, que é 0 dB, com a intensidade do sinal na entrada, tá? Fez a diferença, tá? Quando ele faz a diferença, tá? O resultado que você tem é dB. Por quê? É a comparação entre entrada e saída, tá? É quanto em dB, tá? O sinal da entrada é diferente da saída. Exemplo 2 aqui, ó. Agora vocês vão ver que é uma das vantagens de se usar o dB e o dBm, tá? Você tem aqui, ó, entrou 10 mW, saiu 0,00001 mW, ou seja, uma atenuação muito alta, tá, pessoal? É um meio aqui com bastante atenuação, tá? Um cabo muito extenso, com bastante interferência, reflexão, perda por inserção, tá? Uma atenuação alta, tá? De 10 mW, tá? Ele ficou praticamente nulo, zero, né? Isso em dB, 10 mW é 10 dB, tá? Isso aqui convertendo em miliwatts, tá? É 70 dBm, ok, pessoal? 70 dBm. Se a gente fosse usar em porcentagem, tá? A gente faz a diferença, tá? De miliwatts, tá? A gente acha aqui, ó, 9,99999 miliwatts foi o que ele perdeu, tá? Você fez esse menos esse, tá? Para saber o quanto que ele perdeu esse aqui, ó, 9,99999 miliwatts, tá? Aí, convertendo isso agora em porcentagem, tá? Para saber a porcentagem de perda, tá? Aqui a porcentagem de perda, perdeu 99,999%, tá? E aqui o sinal chegou 0,00001% do sinal original, tá? Ou seja, é muito difícil, tá? Você usar uma unidade dessa em porcentagem com essa quantidade de zeros, tá? Fica realmente um número ruim de escrever e de ler, principalmente de ler, né? Agora em dBm, como é que é dBm? Você pega saída, menos 70, menos entrada, menos 70, menos 10, menos 80. Veja só que é um número bem mais enxuto, curto, mais fácil de entender. A leitura é muito mais fácil, tá, pessoal? Então, é o que a gente usa. Assim, lembrando mais uma vez, tá? Fez a subtração de 2 dBm, tá? O resultado é dB, tá? O resultado é em dB, tá? Você fez a diminuição, a subtração entre duas unidades de potência, dBm, você acha o resultado em dB. Tá ok, pessoal? Aqui os cálculos de dBm, como eu já tinha falado, tá? Quando você soma, tá? dB com dBm, tá? Você faz uma soma, uma subtração de dBm com dB, o resultado é dBm. Quando você faz uma subtração, uma diferenciação entre dBm, o resultado é dB, tá? Isso aqui porque você tá mostrando a diferença de dB entre duas potências de sinais, entre duas intensidades de sinais, aí o resultado é em dB. E se você somar e dividir 2 dB, o resultado continua dB, tá? Só isso aqui que é mais importante, tá? Você fazer a subtração de dois sinais em dBm, ou seja, fazer a subtração de duas potências de sinais, tá? Em dBm, o resultado é em dB. E agora, pessoal, a gente vai ver aqui um gráfico, tá? Que exemplifica bem essa parte de dB e dBm, tá? Que é a atenuação em cabos Cat5, tá? Em relação à largura de banda e ao comprimento. Vamos ver. Ó, a gente tem esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Então a gente tem o seguinte aqui, tá, pessoal? Ó, aqui, tá? Aqui nesse eixo aqui a gente tem a atenuação, tá? Ó, a atenuação está em dB, tá? Pegou a atenuação em dB, ou seja, está comparando a entrada com saída. Aqui a gente tem a distância do cabo, tá? A distância do cabo TP, temos a distância. E aqui a gente tem a largura de banda, tá? Essa frequência aqui é a largura de banda. Ou seja, vamos ver aqui com a largura de banda a 10 MHz. O que acontece? Olha só. O sinal, tá? Mais ou menos, ó, aqui está de 15 a 15, ó.
Tá de 10, deixa eu ver. Tá de 10 em 10, tá? Tá de 10 em 10, aqui, ó. Aqui, ó, 30 metros. Ó, aqui é 40 metros, tá vendo? Ó, bem aqui é 40 metros, tá? Bem aqui a gente tem 40 metros. 40 metros. Deixa eu apagar que não ficou legal. Aqui a gente tem 40 metros, ó. Bem aqui a gente tem 40 metros. Ó, percebam, tá? A 40 metros, com largura de banda de 10 MHz, vejam só, eu tenho uma perda, porque está menos de 10 dBm. O que é que isso significa? O cabo CAT5 a 40 metros, tá? Com frequência de banda de 10 MHz, tá? Ele já perde 10 vezes a intensidade do sinal, ok, pessoal? Perceba aí a leitura aqui desse gráfico. De novo, ó, 30 metros, aqui está de 10 em 10, ó, 30 metros, aqui é 40, ó, 40 metros eu estendo aqui, ó, bem aqui, ó, bate bem aqui, não, bate bem aqui, ponto, bate bem aqui, a 10 MHz, tá? A 10 MHz, essa largura de banda de 10 MHz, com 40 metros, o cabo TP CAT5, ó, perde 10 dB. O que significa 10 dB? Ele fica 10 vezes menor. A potência do sinal de entrada na saída, nessas condições de 40 metros com frequência de 10 MHz, o sinal fica 10 vezes menor. Vamos ver outra aqui? Vamos ver outra medida aqui, ó. 90 metros, tá? Que é a medida padrão do cabeamento horizontal. Vamos ver o que acontece a 90 metros. Vamos continuar aqui com essa banda aqui, ó. 90 metros, tá aqui, ó. 90 metros. Tá aqui, ó. 90 metros com largura de banda de 10 MHz, olha só. 20 dB. O que é que isso significa? Significa que o sinal fica 100 vezes menor. Lembre, tá? 20 aqui quer dizer que é menos, tá? Quando é menos, é uma atenuação. É 1 sobre... Não são 2 aqui, então são 2 zeros, ó. Não tem como errar, tá, pessoal? Ou seja, a 90 metros, o cabo TP CAT5 com largura de banda de 100 MHz, tá? Sofre uma atenuação de 20 dB, ou seja, o sinal fica 100 vezes menor. Tá ok, pessoal? Por isso que a gente não pode aumentar muito, ou seja, mesmo nessas condições, tá? O sinal ficando 100 vezes menor, você ainda consegue ter link, tá? Na saída esse sinal ainda é detectado, ou seja, mesmo sofrendo, tá? Uma atenuação de 20 dB, que é o sinal ficar 100 vezes menor, na recepção, tá? O receptor ainda tem sensibilidade, tá? De captar esse sinal e ter link e trafegar, tá? É bem interessante isso aqui. Agora veja só, tá? Passou de 90, já fica meio crítico, tá? 120, vamos ver aqui 120. Olha só, 120 aqui vai dar... Essa escala aqui é de 10 em 10, então vai dar... Não, de 5 em 5. Não, de 1 em 1, é de 1 em 1, tá? Ó, então aqui, ó, 120, ó, vai dar... Né, de 2 em 2. 2, 4, 6, 26, né? Ou seja, vai ser uma atenuação já grande. 30 seria 1000, tá? Ó, 30 seria 1000, tá? Ou seja, vai sofrer uma atenuação muito grande, tá? Abaixo de 1000, mas acima de 1 sobre 100. Ou seja, passou de 90, tá, pessoal? Já a atenuação é altíssima, então você não vai ter mais garantia de que você vai ter o link correto funcionando. Vamos ver aqui quanto que o sinal perde a metade do seu valor. Vamos ver aqui. Ó, a atenuação aqui, essa atenuação aqui está de 2 em 2, tá? Então, ó, bem aqui é 2, ó, tá vendo, ó, porque ó, tá vendo aqui é 2, 4, 6, 8, 10, aqui bem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, exato, ó, isso aqui está graduado em 2 em 2, então aqui, ó, menos 2 dB, bem aqui, ó, vou passar aqui essa linha aqui, ó, menos 2 dB, essa linha aqui, ó, ficou reta, mas dá pra ver. Deixa eu tirar.
bem aqui, ó, menos 2 dB bem aqui, tá? Então a gente pode perceber, tá, que é menos 2 dB quando o sinal perde metade do seu valor, tá? Ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, 10 metros, tá? Aqui a gente tem 10 metros, tá? Ó, bem aqui é 10 metros, tá? 10, 20, 30, exatamente, ó, 10 metros, tá? Então, ó, a 10 metros, tá? Se a gente correr aqui, ó, a frequência aqui de 10 MHz, tá? A 10 metros, tá? O cabo TP-Cat5 já perde metade, ó, sofre atenuação de menos 2 dBm, tá? Se bem que menos 2 dBm não é, eu confundi aqui, menos 2 dBm, vou voltar aqui. Bora. Isso, está aqui. É menos 3 dBm. Deixa eu apagar aqui a... Ó, aqui a gente tem menos 3 dBm, tá por aqui assim, menos 3 dBm, tá? Então aqui ele pede metade da sua intensidade. Então, ó, dá mais ou menos 15 metros, tá? 10 metros é aqui, 3 metros também aqui, ó, tá? Que seria 3 dBm, tá? Aqui nós temos mais ou menos 15 metros, ok? Tá? A gente tem 10, 20 e aqui no meio 15. A gente tem 2, 4 e aqui no meio 3, ou seja, a 15 metros, tá? Um cabo TP usando banda de frequência, largura de banda de 10 MHz, a 15 metros, tá? Ele sofre já atenuação de menos 3 dB, ou seja, a 15 metros ele já perde metade da sua intensidade, tá ok, pessoal? É essa leitura aqui que a gente faz nesse gráfico, tá? Vendo aqui, ó, dBm, tá? Usando aqui dBm, dB, né? Atenuação em dB, aqui em metros e aqui a largura de banda, tá ok, pessoal? Essa é a leitura que a gente faz, tá? Perceba que quanto maior a largura de banda, maior é a atenuação, tá? Vamos fazer agora uma leitura mais macro, ó. Quanto maior a largura de banda, maior a atenuação, e quanto maior a distância, ó, maior a atenuação. Perceba aqui, ó. Aqui ele fez um teste bem rigoroso, tá? O cabo TP a 300 metros, tá? Olha só. Um cabo TP a 300 metros, a atenuação dele, ó. Vamos ver aqui, ó. Bateu aqui, ó. Ó, aqui 50. Aqui, vamos considerar aqui que aqui seja 60. Vamos considerar aqui 60, tá? Ó, 60. Ó, a 270 metros, tá? Um cabo TP-Cat5, ele perde isso aqui, ó. 6. Então são 6 zeros, ó. Tá travando. Bom, eu não vou escrever porque tá travando aqui o meu LibreOffice, mas é isso aqui, ó. Deixa ele esperar de travar. Deixa eu fechar aqui, só um minutinho, pessoal. Vou voltar aqui só pra gente concluir esse raciocínio aqui. Pronto, só pra gente concluir esse raciocínio. Tá. Ó, a 270 metros, tá? Um cabo UTP, tá? Sofre atenuação de menos 60 dB. Sofre atenuação de 60 dB. O que aqui significa? Rapidamente, só para a gente concluir aqui o raciocínio. Ó, a 270 metros sofre atenuação de 60 dB. O que é isso? É 1 sobre 1 seguido por 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar aqui. 1 milhão. Pronto. A 270 metros, o cabo TP-Cat5, tá? Fica 1 milhão de vezes menor. Ou seja, isso aqui é equipamento de laboratório de alta sensibilidade para poder perceber uma atenuação de 1 milhão de vezes, tá, pessoal? Então, essa é a leitura que a gente faz aqui nesse gráfico, tá, pessoal? O importante, só pessoal, é vocês terem essa noção, tá? De dB é a comparação entre potência de entrada e saída, e dBm é intensidade de sinal, ok, pessoal?
Eu vou depois passar aqui umas tabelas, tá? É, mostrando alguns valores, tá? De intensidade de sinal de fibra, tá? Atenuação máxima da norma de cada fibra, tá? Quando o fabricante especifica uma fibra, né? Desenvolve uma fibra, ele coloca lá a atenuação máxima por largura de banda, por distância, tá? Tudo isso aqui que a gente vê, tá? Quando você especifica, por exemplo, uma fibra ótica, tá? Você tem isso aqui, tá? Do fabricante, tá? Você tem a atenuação, tá? Com relação à frequência e ao comprimento. Ok, pessoal? Eu vou disponibilizar, tá? Essa aula gravada, tá? Nossa aula era só sobre isso mesmo, tá? Sobre DB. Nessa semana, tá, pessoal? Eu vou lançar uma aula assíncrona, tá? De cabeamento estruturado. Na realidade, eu já vou adiantando, né? Eu já tinha falado na aula passada, tá? Tanto cabeamento estruturado, estudos avançados nem tanto, porque a carga horária é pequena, tá? Eu acho que não vai ser necessário fazer aula síncrona de estudos avançados, não. Mas cabeamento estruturado e principalmente comunicação em rede de computadores, a partir dessa semana eu vou colocar aulas assíncronas, tá, pessoal? Pra gente cumprir essa carga horária, tá? Principalmente comunicação de rede de computadores. Toda vez que eu disponibilizar uma aula síncrona, eu mando e-mail para vocês avisando, tá ok, pessoal? Então, nossa aula de hoje era somente isso, tá? Alguma dúvida, Matheus? Quer perguntar alguma coisa? Certo, beleza, Matheus. Então tá ok, tá, pessoal? Eu agradeço, ok. Eu agradeço a todos a atenção, tá? Tenham todos uma ótima tarde, tá? E a gente se vê na próxima aula, tá ok? Abração aí, Matheus. Tchau, tchau.